Galvão, atenção, Galvão, atenção, Galvão, atenção, Galvão. Para um pouco, nós estamos com o comercial no ar. Atenção, Galvão, para um minuto que nós estamos com o comercial no ar. Ele foi envolvido no acidente com o Ricardo Patrese. Alô, Galvão, fala com o Rio! Nós dizíamos que Alô, Galvão, fala com o Rio! duas sessões de treino válidas para a classificação foram disputadas no sábado. Na primeira, ele teve problemas com o seu carro. Alô, Galvão, fala com o Rio! Muitos e muitos segundos atrás do penúltimo. Na segunda sessão choveu, Nelson Piquet sequer pôde treinar e assim ficou de fora. Alô, Galvão, fala com o Rio! Não pontuou assim nos fiscais de pista. Alan Prost largou na pole position, tomou a ponta. André de César ficou em segundo, mas... Alô, Galvão, fala com o Rio! O segundo colocado é Keke Rosberg. Aí é o carro de... Alô, Galvão, fala com o Rio, Galvão! Galvão, fala com o Rio! Vamos lá. Entra no aqui que ainda não está no ar, tá? Você vai ter que repetir tudo, aguenta um instante. Ah, não tá no ar, não? Tá com 30 segundos, aguenta o vai aí. Como é que é? Espera o meu vai. Não entendi. Aguarda, eu mandar você falar, aguarda um instante. Como é que é? Espera eu te dar o vai. O André me deu um vai. Atenção, para! Bem, amigos da Rede Globo, a partir de agora, nós temos imagens ao vivo, exclusivas, do circuito de rua de Detroit, nos Estados Unidos, para mais uma etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Tudo confuso e tudo complicado. Tão complicado que agora, neste momento, quando você começa a acompanhar no Brasil a corrida, ela é interrompida na 7ª volta por um acidente que envolveu Ricardo Patrese e Roberto Guerreiro. Sem nenhuma consequência para os dois pilotos, mas iniciou um início de incêndio no carro de Ricardo Patrese. Está Alan Prost, que é o líder da prova, até a 7ª volta ele foi no pole position. O que acontece é que essa pista tão criticada, os pilotos comentavam exatamente isso. Se nós tivermos uma batida, se nós tivermos um acidente em uma das chincanes ou na entrada do túnel, a prova terá que ser interrompida. Porque se o carro ficar por lá, não dá para passar um outro. E foi exatamente isso que aconteceu no acidente que envolveu Ricardo Patrese e Roberto Guerreiro. Na 7ª volta, a prova foi interrompida. Então nós vamos, com calma, explicando a você que começa a acompanhar a partir de agora o Grande Prêmio de Detroit. Que Alan Prost largou na pole position. E largou bem, seguido por André de César, que estava ao seu lado, por Keke Rosberg, por Didier Pironi, por Manfred Webkerhoff, por Bruno Giacomelli, Nigel Mansell e Hélio de Angelis nas 8 primeiras posições. Manfred Webkerhoff já abandonou a prancha. Em terceiro, Didier Pironi. Em quarto, Nigel Mansell. Em quinto, Bruno Giacomelli. Em sexto, Ed Schieber. Em sétimo, Nick Lauda. Em oitavo, Jacques Lafitte. Em nono, Derek Taylor. E em décimo, René Arnoux. O brasileiro Chico Serra estava na 18ª posição. Com o acidente envolvendo Patrese e Guerreiro, ele vai para a 16ª. E o Raul Blanzel, que largou na 21ª posição. Atenção, Galvão, são 4 por... Na segunda volta, vivo de Detroit. Você tem aí, oficialmente agora pela seleção norte-americana, as posições, as 6 primeiras posições, após as 6 primeiras voltas. Aliás, da 7ª até a 12ª posição. De Nick Lauda, passando por Jacques Lafitte. Aí Alan Prost, conversando com Keke Rosberg. Mais uma vez, explicamos que tivemos sérios problemas de canalização de satélite. A saída da imagem aqui dos Estados Unidos para que a Rede Globo pudesse receber essas imagens para você acompanhar desde o início e como sempre, mais uma vez com exclusividade, o Grande Prêmio de Detroit. Portanto, apenas a partir da 6ª volta, nós conseguimos a imagem, fazer com que a imagem saísse aqui dos Estados Unidos para que pudesse chegar até a Rede Globo no Brasil. E já tivemos a prova parada, depois do acidente de Ricardo Patrese e Roberto Guerreiro. E você vai ver de novo agora por que já estamos com a paralisação de mais de 20 minutos. Quando Patrese se enroscou com Roberto Guerreiro, os dois carros ficaram atravessados de forma perigosa na pista. Bem, amigos da Rede Globo,
de 1 hora de paralisação do acidente que envolveu Ricardo Patrese e Roberto Guerreiro, vamos para a segunda largada. Nós vamos para a segunda largada, mais uma volta de apresentação, mais uma volta de aquecimento de pneus, e aí sim, os carros voltarão às suas posições originais. Entenda-se bem, as suas posições originais ao final da sexta volta, no momento do acidente em que a prova foi interrompida há mais de 1 hora atrás. Amace em primeiro, Keck Rosberg em segundo, Pironi em terceiro, Mansell em quarto, Giacomelli em quinto, Eri Schieber em sexto, Nick Lauda em sétimo, Jacques Lafitte em oitavo, Derek Daly em nono, René Arnoux em décimo, Hélio De Angelis em 11º, Jochen Mass em 12º, John Watson em 13º, são 18 carros no total, Chico Serra está na 16ª posição. Raul Boesel, que bateu com Mauro Baldi nas primeiras voltas, está fora da prova. Ele até teria condições de voltar à prova desde que fosse com o mesmo carro, se o seu carro pudesse ser recuperado. Mas isso não foi possível em função do seu choque com Mauro Baldi, e assim Raul Boesel fica de fora. Mas ele está aqui ao nosso lado e daqui a pouco vai dizer o que ele sentiu de toda essa confusão, de tudo isso que aconteceu, de 1 hora de paralisação, de uma pista tão criticada, quando todos esperavam exatamente isso, que uma batida pudesse paralisar por tempo indeterminado uma prova. E vejam, uma prova da importância de uma prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 nesse ano de 1982. É importante que se explique também o seguinte: os carros largam nessas posições. Mas, por exemplo, vejam, o Jacques Lafitte, que é o oitavo, ele está 19 segundos e 45 centésimos atrás do Alain Prost. Se porventura ele chegar exatamente na frente do Alain Prost no final da prova, ele não será o vencedor. Ele, para vencer a prova, precisa chegar mais de 19 segundos e 45 centésimos à frente do Prost. O Chico Serra, por exemplo, está em 16º, 20 segundos atrás do 17º, que é o Brian Hanson. Não adianta ele simplesmente passar o Brian Hanson. Ele tem que passar o Brian Hanson e abrir mais de 20 segundos. Portanto, será computado o tempo. Num total de 65 voltas ou 2 horas, nós temos mais 69 voltas ou, precisamente, 1 hora, 48 minutos, 27 segundos e 42 centésimos. Esse é o tempo máximo de realização da prova. 1 hora, 48 minutos e 42 centésimos. Ou 69 voltas. E aí será computado o tempo dos pilotos nas duas provas, como se fossem duas baterias. Ou seja, o Raul Boesel, se estivesse correndo, estaria se lembrando do seu tempo de Stock Car no Brasil, na soma de tempo das duas baterias. Vamos, portanto, agora, você acompanhando com exclusividade na Globo, a segunda largada do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Detroit de 1982. Vamos à largada. Vai acender a luz vermelha. Aí está. Os motores dentro. Largada. A disputa de Alain Prost e Keck Rosberg. Também Didier Pironi assumindo a terceira posição. Alain Prost em primeiro, Rosberg em segundo, Pironi em terceiro. Bruno Giacomelli é o quarto colocado. São os 4 primeiros nessa segunda largada. Veja bem, Alain Prost, depois Rosberg, depois Pironi, depois Bruno Giacomelli. Os 4 primeiros nessa volta, que é de número 7. Daqui a volta, a corrida foi interrompida na sexta volta. Aí na primeira curva realmente fechada do circuito, Prost, Rosberg, Pironi, De Cesaris, Giacomelli e Eri Schieber. Chico Serra sustentando a 16ª posição. Aí passando Schieber, depois Arnoux, depois Nick Lauda, Hélio De Angelis. Esse é o líder, Alain Prost, tendo atrás de si Keck Rosberg, logo atrás Didier Pironi. Alain Prost, ganhador de número 15. Rosberg Williams, número meia dúzia, Pironi, Ferrari 28. Bruno Giacomelli, Alfa Romeo, de número 23. Aí Alain Prost, já passando por sob a ponte, ele vai para o túnel. Aí
entrada do túnel. Vai se encaminhando para completar a primeira volta dessa segunda largada, ou seja, a 7ª volta da prova. Prost, Rosberg, Pironi, Bruno Giacomelli. Já na chicane que dá acesso à reta dos boxes, aí vem Alain Prost. Completando a 7ª volta. Rosberg, Pironi, Verstappen, Eric Silver, Arthur, Nick Lauda, Nigel Mansell, Derek Taylor, Jacques Lafitte, Jochen Mass, Ed Bianchi, John Watson, Fernando Moretti, Brian Hanson, Max Schuller, Chico Serra. Passando na 18ª posição, Chico Serra, ele estava na 16ª posição nesta segunda largada. Portanto, confirmando em primeiro Alain Prost, em segundo Keck Rosberg, em terceiro Didier Pironi, em quarto Bruno Giacomelli, em quinto Ed Schieber, em sexto René Arnoux, são os 6 primeiros colocados. Enquanto você vai acompanhando as imagens, nós vamos conversar com o Raul Boesel, e ele vai nos explicar mais ou menos o que aconteceu, toda essa confusão e toda a dificuldade que é correr nesse circuito. É difícil, né, Raul? Bom, o problema que acontece nessas pistas de rua é que Long Beach e aqui Detroit não tem o mesmo sistema que Mônaco. Em Mônaco, quando acontece alguma coisa, eles têm os guinchos que retiram o carro, quer dizer, levantam o carro da pista e colocam em algum lugar seguro. Aqui, como não tem esse sistema, eles têm que colocar, se acontece algum acidente, eles têm que colocar algum guincho para retirar o carro, certo? Algum reboque. Então isso fica muito perigoso, você continuar a corrida com o reboque na pista, certo? Então o único jeito é paralisar a prova e dar uma nova largada e computar os tempos. Com você, exatamente o que aconteceu no começo da prova com o Mauro Mal. Eu dei uma boa largada, acho que foi a melhor largada de todas as provas desse ano minha. E eu larguei em 21º, e no hairpin, que era o mais fácil, certo? Sai do Então, como eu dei uma boa largada, já estava atrás do... por trás, que destruiu a suspensão traseira, quebrou minha asa, tudo, quer dizer, sem condições de continuar a prova. Foi meia volta de corrida. E o circuito, ele permite uma corrida de Fórmula 1, porque eu andava agora nessa paralisação pelo grid largada, conversei com o Emerson, com o Chico, com alguns pilotos presentes, muitas críticas a respeito do circuito, já todo mundo prevendo que isso poderia acontecer. Você acha que esse circuito de rua, com essa pista estreita, comporta o Fórmula 1 de hoje? Bom, o que acontece é que tanto Long Beach como Mônaco, vamos dizer, são pistas similares como essa, certo? Você não pode criticar nesse ponto. A única crítica é que não tem os guinchos para retirar os carros quando ocorre algum acidente que venha a prejudicar a prova, certo? Essa acho que é a única crítica que pode ser feita. Agora, como aqui é primeiro ano, já surgiram vários atrasos durante o treino por causa que os pilotos estavam reclamando de algumas curvas que não eram suficientemente seguras, os guarda-reis não eram suficientemente seguros, certo? Então, claro que estava sendo previsto, todo mundo tinha que tomar cuidado já na largada, durante a prova, para não ocorrer essa paralisação, mas numa corrida sabe que isso é imprevisível, certo? Essas batidas. Eu acho que o maior motivo de tudo isso é por ser a primeira vez aqui, certo? Aí, portanto, você teve a opinião exclusiva daquele jogo de Raul Boesel. Ele continua conosco aqui assistindo um pouco da prova. Depois volta e dizer a sua opinião sobre esse movimento, esse grande prêmio de Detroit de Fórmula 1 de 1982. Terceira volta completada depois da paralisação, ou seja, nona volta completada de um total de 65 O líder é Alain Prost, em segundo Keck Rosberg, em terceiro Didier Pironi, em quarto Bruno Giacomelli, em quinto Ed Schieber, em sexto Nick Lauda, em sétimo Nigel Mansell, em oitavo René Arnoux, em nono Jacques Lafitte, em décimo Derek Taylor. René Arnoux, em nono Jacques Lafitte, em décimo Derek Taylor. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão.
vem Alan Prost. Está com uma boa vantagem para Keck Rosberg. Comprovando tudo aquilo que fez nos treinos de classificação. Alan Prost vai tomando a ponta. Aí mais uma vez a entrada no túnel para Alan Prost. Vejam já a boa vantagem que ele abre para Keck Rosberg, que é o segundo colocado. Alan Prost é o líder do Campeonato Mundial. Keck Rosberg é o quarto colocado. 4 pontos de diferença entre Alan Prost e Keck Rosberg. Aí o que os pilotos reclamaram: o desnível excessivo da pista, a suspensão muito dura do Fórmula 1 atual, em função do efeito solo, e que obriga o piloto exatamente a ir um pulo constante na pista. A passagem de Alan Prost. A pista realmente é do boxe, o pessoal sai da pista e vem logo pro lado esquerdo. Isso é para desviar alguns buracos que tem na reta do boxe aqui. Aí o Raul Bueno. Agora acompanha conosco aqui em Detroit, ao vivo pela Rede Globo, o Grande Prêmio de Fórmula 1 Detroit 1982. Vê a vantagem que os pilotos estão tendo esse ano e o desenvolvimento, que antes eles só levavam vantagem em pista de alta velocidade, e agora em todas as pistas de baixa velocidade, as Renault têm um desempenho fenomenal. Quer dizer, você vê o desenvolvimento do carro, que o motor Ford já não está conseguindo ser mais rápido nem em curvas nem em circuitos de baixa velocidade, como foi o caso de Mônaco e aqui o caso de Detroit. Aí a confirmação do que diz Raul Bueno, o Alan Prost na ponta. Alan Prost o primeiro, Rosberg o segundo, Pironi, Giacomelli, Schiller e Lauda. Já 7 segundos e 60 centésimos a vantagem de Alan Prost para Keck Rosberg. Era de 3 segundos e 29 a vantagem de Prost para Rosberg, enquanto a paralisação da prova ao final da 6ª volta. Mais uma vez a passagem de Alan Prost no túnel. Após essa curva à esquerda, o acesso a chicane que dá entrada à reta dos boxes do circuito de Detroit. Exatamente aí a chicane. Primeira tomada à esquerda, segunda à direita. Você vê como logo depois da curva ele vai pôr o carro pro lado esquerdo. Todos fazem o mesmo trajeto. Isso para desviar os buracos e a Você pode perceber a diferença do nível do asfalto e esse cuidado do piloto na trajetória. Repare bem agora. Você ia vendo ali como o piloto faz a curva normalmente. Ele vai fora. Ele tem que buscar uma nova trajetória para em cima da suspensão do carro. É Schiller que é o 5º colocado. Chico Serra na 18ª posição. Ele largou em 26º, estava em 16º no momento da paralisação da prova. Na 18ª posição e apenas 18 carros dos 26 que largaram continuam na prova. Pironi, acompanhado de perto por Bruno Giacomelli, que traz também próximo a si Eli Schiller. O LG de número 25. Repare como a pista é estreita, sinuosa, quase não há reta. A cada uma curva é imediatamente uma outra. O que sacrifica demais o piloto no seu trabalho de buscar a trajetória correta para um melhor desenvolvimento na pista. Repare aí, mal ele faz a saída da curva, ele já tem que buscar a tomada para uma outra curva a seguir, que invariavelmente vem para o outro lado. É muita mão de obra para o piloto, além das sequentes mudanças de marcha, o uso constante no freio, que deve criar inclusive um problema para todos os carros, se bem que a velocidade não é excessiva e o castigo do freio não é tão grande. Não, aqui o uso de freio é bastante grande, porque já com as 6 primeiras voltas que foram dadas, a maioria estava reclamando que o freio já estava ruim, o pedal, quando acontece isso, o pedal abaixa, certo? É uma pista que vai exigir muito pneu, freio, vai exigir muito o físico, porque você vê que Das sequentes mudanças de marcha, o uso constante no freio, que deve criar inclusive um problema para todos os carros, se bem que a velocidade não é excessiva e o castigo do freio não é tão grande.
Não, aqui o uso de freio é bastante grande, porque já com as suas 6 primeiras voltas que foram dadas, a maioria estava reclamando que o freio já estava ruim, o pedal, quando acontece isso, o pedal abaixa, certo? É uma pista que vai exigir muito pneu, freio, vai exigir muito o piso, porque você vê que a maioria das pistas ou são 70 voltas ou 2 horas de prova, certo? Ou 75 voltas, que é o percurso. Aqui, são 75 voltas, mas você não consegue dar 75 voltas. Normalmente a prova vai ser 75 voltas. O que nas outras provas geralmente ocorre 1h30 de corrida. E aqui, por um circuito que exige do piloto, em 2 horas de prova, quer dizer, vai ser pouco. Aí Pironi acompanhado de muito perto por Bruno Giacomelli. Uma disputa que vale a 3ª posição. A tentativa por fora de Giacomelli, a preferência da curva à direita para Pironi. Na aproximação de Giacomelli, a presença também perigosa logo atrás de Ed Schiller. 3 carros disputando a 3ª posição. Uma Ferrari, uma Alfa e uma Ligier. 3 motores diferentes. Um motor turbo, um motor Alfa Romeo e um motor Matra. Uma disputa toda particular nesta altura pela 3ª posição do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1. E você percebe, pela facilidade com que se aproxima o Giacomelli, de que não é bom o rendimento da Ferrari de Didier Pironi. Mas é que é muito difícil achar um ponto de ultrapassagem nesse circuito. Não há reta para se aproveitar o vácuo e tentar a ultrapassagem. E mesmo a velocidade não é tão grande assim que um retardo no uso do freio possa permitir esse ponto de ultrapassagem ao piloto. Ainda Pironi, Giacomelli e Ed Schiller. Carrão um pouquinho mais Ed Schiller enquanto o Giacomelli. Lá atrás aparecendo também o carro de Nick Lauda, que é o 6º colocado. Agora na reta dos boxes. Pironi, Giacomelli e Schiller. O segundo carro do Pironi. Ele já permitiu que Rosberg e Prost fugissem muito à frente. Permita também uma maior aproximação do carro de Nick Lauda. E daqui a pouco pode passar a participar dessa briga pelo 3º lugar. Vejam aí, não há diferença de Pironi para Giacomelli e para Schiller. O que acontece é que a Alfa e a no miolo, elas são mais rápidas que a Ferrari, mas não conseguem passar, certo? E quando tem alguma reta, como é o caso na frente do box aqui, a Ferrari, por ter mais potência, ela consegue se distanciar da Alfa e da Ligier. Ainda Pironi, Giacomelli e Schiller. À frente você pode ver, fugindo da imagem, o carro de Keck Rosberg, que é o 2º colocado. Rosberg está 8 segundos atrás de Alain Prost, com 25 minutos de prova. Depois de 13 voltas, essa é a volta de número 14. De um total de 65 voltas, ou um prazo máximo de 2 horas de competição. Outra vez no túnel. Pironi, Giacomelli e Schiller. Está se aproximando bastante. Nick Lauda, bem no meio. Com a briga dos 3, Nick Lauda que vem sem disputar a posição com ninguém. É fácil para ele chegar nos 3 que estão disputando. Agora ele vai chegar ali e também vai ser duro para ele ganhar uma posição. Vejam aí, a aproximação de Giacomelli. Enquanto Alain Prost em primeiro, Rosberg em segundo. Depois dessa briga que você vê aí, Pironi, Giacomelli, Schiller e Nick Lauda. Até a 6ª posição. O Arthur já ficou mais para trás em 7º, também o Derek Daly em 8º. Lafitte em 9º, Nigel Mansell em 10º.
os 10 primeiros colocados. Depois de 14... Chico Serra continua na 18ª posição. Lauda efetivamente já participa aí da disputa por esse terceiro lugar. Já consegue uma boa aproximação em relação a Ed Schieber. Ou seja, Didier Pironi diminuiu o ritmo de corrida de todos os carros que vêm ali atrás e permitiu um enorme espaço entre ele e Keck Rosberg. Essa altura, 16 segundos já. A diferença de Rosberg, que está em segundo, para Pironi, que é o terceiro. É exatamente porque no miolo os de trás estão mais rápidos, mas nas retas a Ferrari, por ser mais rápida e por ter maior potência de motor, que é o motor turbo, e nos pontos de ultrapassagem ela está bem mais à frente do Giacomelli. Quer dizer, vai ser bem difícil de passar. Se o Pironi tem algum problema ou cometa com ele. A diferença do Prost para o Rosberg, que era de 8 segundos, cai essa altura para 6 segundos, ponto 8. Tirando, portanto, 2 segundos de desvantagem. Aí está. Falando forte na reta, o motor da Ferrari conseguindo abrir um pouco em relação a Bruno Giacomelli. Próximo aí, Schieber e Lauda. Voltou a subir a diferença de 6,8 para mais de 7 segundos. De Alain Prost para Keck Rosberg, que é o segundo colocado. Essa pista vai exigir muito de câmbio, que durante toda a prova serão mais de 2.000 mudanças de marcha. Você imaginar o que sofre um câmbio? E o próprio piloto. É, o próprio piloto, claro, mas... Não. 15 voltas completadas de um total de 65 no Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1. A liderança de Alain Prost, Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aí vem Didier Pironi e a sua Ferrari de número 28. Aí no ponto de mais velocidade antes dessa curva do circuito, onde uma reta permite um melhor desenvolvimento, ou seja, um desenvolvimento até mais essa curva é tomada em que marcha? Primeira. Quase. Primeira. Uma velocidade mais ou menos de quanto? É a curva mais lenta. Mais ou menos de quanto? É a curva mais lenta. Faz em primeira uns 80 km por hora. 60 por hora. Aí vem Lauda. Lauda, que é o sexto colocado no campeonato. McLaren de número 8. Atrás de Pironi, Giacomelli e Ed Schieber. Aí mais uma vez a disputa pelo terceiro lugar. Quando a diferença volta a cair de Alain Prost para Keck Rosberg, você não acompanha na imagem, mas ela cai para 6 segundos, ponto 62. Isso depois da 16ª volta, estamos na volta de número 17, de um total de 65. Vamos conferir na passagem dos dois líderes, de Alain Prost e Keck Rosberg, à nossa frente aqui na reta dos boxes, a diferença. A diferença atual é de 1,91.
somados aos 3:29, foi paralisada, nós temos pouco mais de 5 segundos de vantagem de Alan Prost para Keck Rosberg. Ou seja, a cada momento encosta Keck Rosberg. Dentro de pouco tempo ele já tem posição para tentar uma ultrapassagem. E desde que consiga a ultrapassagem, ele passará mesmo na frente a correr contra o para tirar aqueles 3 segundos e 29 que o separavam de próximo momento. Aí mais uma vez Pironi, Giacomelli, Shiver e Lauda. E Lauda ainda não conseguiu uma aproximação maior. Que essa altura não sei se ele não conseguiu ou se ele não pretende. Raul, diga para nós, um piloto nessa posição, ele sabe que ele não vai conseguir ultrapassar os 3 de uma vez. Então seria uma prudência por parte do Lauda ficar ali atrás, aguardando, quem sabe, um enrosco entre os 3 da frente, que ele pode herdar uma posição num erro, num acidente que possa acontecer, e ele manter uma distância exatamente para evitar ser envolvido? Talvez ele tenha mantido uma distância para conservar a temperatura do motor, porque se ele chegar muito perto, a temperatura é claro que vai subir, porque você andando no vácuo o tempo todo, não tem a mesma refrigeração, certo? Raul Bueno acompanhando conosco o Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 de 1982, exclusivo na Rede Globo. Ele, Raul, que largava na 21ª posição, largou muito bem, mas acabou sendo tirado da prova por se envolver num acidente com o Mauro Baldi. Ficou sem condições de participar da segunda largada. E acompanha conosco direto do Detroit a sétima etapa da Fórmula 1 em 1982. Eli Shiver tentou colocar por dentro para tentar uma ultrapassagem em cima de Bruno Giacomelli. Fechou a porta, o Shiver continua na 5ª posição. Pironi já escapuliu um pouco, abriu uma boa vantagem. O que começou a acontecer agora, o Giacomelli, em vez de tentar passar o Pironi, está começando a segurar o Shiver. O Pironi abriu já uma... Você viu ali a carreira do pneu terceiro de Ed Shiver. Ele deixou para frear depois, só que se aproximou demais do carro do Giacomelli. Forçou no freio, travou a roda dianteira e quase saiu. Com isso, o Lauda se aproximou. Aquilo que dizia o Raul, o Giacomelli diminuiu o seu próprio ritmo, o Shiver apertou e o Lauda encostou. E com isso o Pironi folga um pouco à frente. Já não tem o... tão colado no seu retrovisor. Já dá inclusive para buscar o melhor traçado. Ele já pode buscar um traçado que lhe permita um melhor desenvolvimento e não um traçado que não permita a ultrapassagem do carro que está atrás, que é a maior dificuldade do piloto. Hélio de Angelis no box, algum problema? A Lotus número 12 de Hélio de Angelis. A Lotus número 11 de Hélio de Angelis no box. De Angelis que na segunda largada. Pelo jeito não vai voltar, já está fora do carro. Da largada e agora abandona definitivamente o Grande Prêmio de Detroit. Essa é a 19ª volta. Em primeiro, Alan Prost, em segundo, Keck Rosberg. Em quarto, Bruno Giacomelli. Em quinto, Eli Shiver. Em sexto, Nick Lauda. Em sétimo, Jacques Lafitte. Em oitavo, Derek Seid. Em nono, René Arnoux, que caiu da 7ª para a 9ª posição. Em décimo, Nigel Mansell com a Lotus de número 12. Você viu a parada definitiva de Eliseu Salazar, o ATS de número 10. Ele bateu, rapidamente deixou o seu carro, aí está retirando o capacete. Também a balaclava está fora da prova, portanto, o chileno Eliseu Salazar, o ATS número 10. Menos
carro na prova. A essa altura apenas 16 carros dos 26 que largaram continuam na competição. E aí vai o líder da prova, Alan Prost. Mas só que tem apenas 4 segundos e 66 de vantagem para Keco Rosberg. Passando aí o Rosberg. Já encostou Keco Rosberg. Praticamente já não há diferença. Aí, apenas a diferença estabelecida antes da paralisação da prova. Os 3 segundos e 29. René Arnoux caiu para a 10ª posição. E o Keco Rosberg passa a atacar agora diretamente a Alan Prost na disputa pela primeira posição da prova. Uma luta muito importante, não só na prova, também na prova para a classificação do campeonato. O Prost é o líder, com 18 pontos, o Rosberg é o quarto. Vejam aí o Rosberg em cima de Alan Prost, na curva mais baixa do circuito. Como disse o Raul Wesson, tomada a primeira por volta dos 60 km por hora. E aí a parte de maior velocidade do circuito. O circuito de uma média horária por volta dos 130 km por hora. E comparado a qualquer outra prova, é muito pouco a nível de Fórmula 1. Aí o Rosberg. Já não há diferença a nível de cronômetro. E a batida do Eliseu Salazar. Ele passou reto na curva com o pneu travado. Não adianta você virar a roda. Bateu, quebrou a suspensão dianteira direita e teve que abandonar a prova. Aí exatamente o momento do desastre da batida de Eliseu Salazar, o ATS número 10. Com os 2 primeiros colocados, Alan Prost e Keco Rosberg, uma Renault e uma Williams. São 2 carros completamente diferentes. Um é Renault, usando motor turbo e pneu Michelin, certo? E outro é o carro Williams, usando motor Ford e pneu Goodyear. E ali a posição perigosa em que ficou exatamente na saída do túnel, o carro de Eliseu Salazar. Esse é o problema dessa pista, que não tem os guias para levantar. Exatamente por isso a prova foi paralisada quando do desastre de Roberto Guerreiro e Ricardo Patrese. Os carros estavam numa posição tão perigosa que o diretor de prova preferiu paralisar. Prost e Rosberg. Repare que não há nenhuma reta no circuito. Às vezes há a possibilidade de desenvolver um pouco mais o carro. Olha a tentativa de Rosberg. Alan Prost, ele deixou para frear depois. Se aproximou, mas o seu traçado não foi bom, o Prost saiu mais forte da pista. E conseguiu determinar a vantagem. Está um pouco longe para tentar ultrapassar. Agora uma maior aproximação de Keco Rosberg. E ele não é um piloto que se conforma em ficar atrás. Não, mas a posição dele é a posição mais, vamos dizer, confortável da prova. Ele seguindo o líder, sem ter pressão nenhuma do terceiro posto, quer dizer, ele só tem que se preocupar em seguir o Alan Prost e esperar a oportunidade para uma ultrapassagem. Prost, Rosberg. Se o Prost tinha 3,29 de vantagem sobre o Rosberg, a essa altura podemos determinar que a diferença não é sequer de 4 segundos, deve andar aí por volta dos 3,80, a diferença real. Ou seja, o Rosberg, para vencer essa prova, para que você acompanhe melhor, ele tem que passar o Prost e abrir mais de 3,29 de vantagem. Mais uma vez na reta. 57 centésimos dessa diferença atual, somada aos 3,29, dá exatamente 3,83. Vejam aí na freada de uma curva mais forte, mais acentuada, como o Rosberg consegue uma maior O carro também é mais leve. O carro convencional é mais leve, permite
ao Rosberg deixar para frear depois. E com isso ele consegue essa aproximação. Aí é onde ele vai tentar a ultrapassagem, pela segunda vez. Alan Prost fecha a porta e sai mais forte da curva. E exatamente numa parte do circuito que favorece o turbo. Uma parte do carro pode ficar um pouco mais forte, uma reta 3,91 a diferença. Lembrando a você que ela é de 3,91 porque tem que ser somados os segundos das 6 primeiras voltas. Pronto, aí a ultrapassagem, a tentativa de Keco Rosberg, botou por fora, ficou difícil. O Alan Prost diminuiu a velocidade porque o Keco não teria por onde passar. Ele diminuiu exatamente para evitar o acidente. Talvez está sendo uma manobra excessivamente arriscada do Rosberg. Se o Prost manter o ritmo do seu carro, o Rosberg não teria como voltar para a pista. Não, mas acho que, ao meu ver, o Prost teve algum problema. Diminuiu muito. Vejam lá, vamos acompanhar o replay. Vejam bem. O Alan Prost, Você vê que na saída da curva o turbo não acelerou. na hora que ele chamou no motor, o motor não veio. Aí o Rosberg passou num ponto muito perigoso. Percebam bem, ele tinha um muro à sua frente. Se o Prost não lhe dá esse espaço, ele não teria como voltar. E já abre uma boa vantagem, Keco Rosberg em cima de Alan Prost. Resta ver quando essa vantagem ultrapassará os 3,29. Provavelmente o Alan Prost errou uma marcha. Ou talvez tenha um problema no seu carro porque a vantagem é cada vez maior. Vejam bem como já abre Keco Rosberg em cima de Alan Prost. Vamos aguardar a passada à frente da reta dos boxes. Para marcar a diferença, vai se arrastando praticamente na pista. Alan Prost. 24ª volta de um total de 65. Keco Rosberg já é o líder da prova a essa altura. Número 6 do finlandês Keco Rosberg. Logo atrás a Renault número 15 de Alan Prost. Vamos ver na reta dos boxes a diferença real de um carro para o outro. Pela primeira largada o Prost leva 3,29 de vantagem. Aí vai Keco Rosberg, passando sob a ponte, agora ele vai para o mergulho do túnel. Na saída do túnel, uma curva à esquerda e depois a chinquete de entrada da reta dos boxes. Aí Keco Rosberg está com muita vantagem para Alan Prost. Essa curva à esquerda. E aí vem a chinquete. Vai completar mais uma volta Keco Rosberg. Vamos ver a diferença. Passou o Rosberg. Passou o Prost. 3 segundos e 81. Keco Rosberg é o novo líder da prova. Já tirou a diferença de 3,29. Agora de fato e de direito, o Keco Rosberg é o líder do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 de 1982. Eliminação e torcendo por um Brasil campeão. Justamente deve ter um problema de câmbio. Você nota que nas curvas de baixo ele deve ter perdido uma primeira ou segunda marcha, porque deve ter que fazer as curvas de baixa velocidade terceira. E aí deixa o carro fora de condições. Aí no momento da ultrapassagem, ele tinha 42 centésimos de vantagem para Alan Prost, essa diferença já está acima dos 3,80. Fala. Fala. Tô. Isso tudo que gravou, como é que faz?
vai dar 75 voltas. Se eu marcar uma volta do Rosberg aqui, eu já faço. Ó, o Chile passou o Giacomelli. Hã? Ok, quem tá falando? Oh, garoto. Espera um pouquinho que eu vou marcar aqui. O que é? Vai dar de jeito nenhum. Hã? Vai dar de jeito nenhum. Vai dar pra completar, vai estourar com 2 horas. Vai estourar com 2 horas. 154. Então, 60 mais 54, 114, 115. Pera aí. Vai dar 75 voltas, já dá uns 143 minutos. 2 horas e 20 e pouco. Fala. O que é?
não estou entendendo nada que você está falando. Fala um pouquinho mais longe do microfone aí, mais baixo, está distorcendo, não estou entendendo nada. Ah, você não está conseguindo? Você não está conseguindo falar comigo? Ok, tudo bem, ok, deixa eu falar com a Peraí. Fala! Peraí, 52,50, 53,30, 53,30, mais 1h e 7 minutos acaba. Alô? Mais 1h e 7 minutos, 1h e 5 minutos acaba a corrida. É? Ah. Quem é? Não estou entendendo. Não dá para entender nada. Fala de novo. Eu prefiro fazer uma cerimônia, né? Claro. Ah. Olha, é o seguinte. Vocês não preferem fazer uma coisa mais autêntica? Você está gravando aí, nós estamos chegando, que eu vou narrando daqui, e você faz o compacto aí, não é melhor? Eu tô... Não entendi. Abaixa aí, abaixa o som. Abaixa o seu microfone para falar comigo, senão eu não entendo. Está saturado demais, eu não chego a não entendo nada. 48 minutos, 25 voltas. Para dar 75 tinha que ser 144 minutos, 2 horas tem 120. Não vai dar nem 70. Quer ver quanto vai dar? Dá 115. Olha o Watson chegando. Dá 115. 115 segundos cada volta. 2 horas. 60 multiplicado por 60 multiplicado por 2. É 7.200 segundos. Dividido por 115. Vai dar 62 voltas. Por aí. Nem calcular o número de voltas eles não tiveram. Alô, Rio, fala aí. Alô, Rio. Quem é? Pô, agora tá baixo demais. Não tô ouvindo, não. Hã? Tá bonita a corrida, hein? Pecado esse problema aí. Tá bonita a corrida na rua. Oi? Agora tô ouvindo. Fazer o quê? Ih! Bateu aí. Ih! Foi o Watson e Giacomelli, né? Ok, vou começar a marcar aqui, né? Ó, não sei.
ele ficou. Aí. Tum. Quebrou tudo. Não, mas a roda quebrou antes de bater. Quebrou antes ele bateu, já tá Antes de virado. bater. Mas foi a roda onde bateu o óleo. Deu. Fala, Rio. Tô. Como é que é? Ah. Aham. Ok. O que houve aí? Quem fez? Hã? Chegou a entrar ao vivo, não? E aí, saiu sem mais nem menos? Como é que é? Ah. 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 Como é que é? Mas eu que estava vendo ficou maluco, né? Claro. Lógico. Eu anunciei o que te mandaram anunciar. Ah. E não vai dar desculpa nenhuma? Hã? Eu vou te contar uma pena, porque a corrida estava maravilhosa. O Reginaldo não ia fazer esse compacto, mandar esse compacto de Nova York. O que é? Por quê? Pô, ele foi lá pra isso.
Mas não vai dar em 75, vai acabar com 2 horas. Vai, falta menos de 1 hora para acabar.
é que é? Ah. Certo. Como é que é? Durante esses 10 minutos eu chamo os trapalhões. Pra que hora? Ok, tudo bem. E o Watson fora. Watson fora. Watson out. Watson ou Lauda? Watson ou Lauda? Lauda, Lauda, Lauda. Lauda, Lauda. Ok. Oi. Ok, tudo bem. O que é? Não entendi. A corrida acaba daqui 42 minutos mais ou menos. Volta de 40 minutos.
pena, rapaz. Nunca vi uma corrida tão maravilhosa, tão maluca na vida. O que é? É. Hã? Não. Ah. O que é? Deve faltar... Não, falta menos. Falta os 35. 45, faltam os 33 minutos, mano. Só tem 11 carros correndo. Hã? Agora só tem 10 carros correndo. Peraí, rapaz, eu tenho que fazer cálculo, não é assim, peraí, pô. Estamos na 46ª volta, aqui meu mostrador mostra a 44ª, 24, 25, 25 e 20, 26 e 20, 27, faltam 32 minutos para acabar.
que é? Chamar um terço do foguete? Um só. Ué, vai chamar um foguete só? Aí vão entrar os 4 anunciantes, é isso? Tá legal. E me dá retorno, né? Que loucura. Que loucura, ok. Corrida é uma loucura. Os caras estão na pista numa posição, mas a classificação é outra. Corrida de maluco. Porque tem que somar tempo. Só corrida de doido. Conseguiram falar com o Reginaldo lá? Eu preciso que ele faça o negócio lá, viu? Porque já vem editado de lá prontinho. E é o carro do Lafite, tudo com o bico arrebentado. Ó. Ah. O que é? Pô, mas não é só ligar para Nova York? O que é? O que é? Ah, não sei. Tem que saber aí, né? Então não faço pódio nem nada. Acabou, eu dou o resultado, dou classificação do campeonato e encerro. E eu chamo um terço foguete ou não? Chamo um terço foguete. E chamo os trapalhões logo a seguir.
Hã? Em 8 minutos não dá pra chamar muito, né? Hã? Fala, Vila. É, quando faltar 8 minutos pra acabar, né? Ok. Dá alguma explicação por que nós não entramos? Que- Tá legal, olha. Ah, eu vou entrar dizendo, amigo da Globo, você vai acompanhar os minutos finais do Vitória. Uma corrida confusa, digo como é que foi, não sei o que, digo as posições e vou narrando o finalzinho. Tudo bem. Ok. Tá legal. Tá legal. Tudo bem. Deu rolo aí? O Ávila, vocês conseguiram falar com o Reginaldo? Ele vai mandar um compacto de lá. Você não estava falando com ele? Você não estava falando com ele? Mas ele vai mandar um compacto de lá. Hã? O que é? Ah. Ó, ele está lá fazendo compacto. Bom, você tem gravado o começo aí da corrida e tem gravado esse meu final. Se ele não mandar o compacto, faz um compacto disso aí. Porque eu gravei aqui com o Raul Boésio uns 20 minutos de corrida, até o Rosberg passar para primeiro. E agora eu vou gravar esses minutos finais já com o Watson em primeiro, aí dá para você fazer um compacto aí fantástico. Tá legal, vai ser, mas vai ser, como está sem narração, vai ser muito difícil vocês acharem aí a imagem relacionada com o que eu contado aqui, hein, Ávila? Vocês vão ficar doidinhos aí, hein? Acho melhor você fazer um compacto da narração. É, porque eu vou te dizer. Não, você teria, quer ver? Olha, você teria um compacto com a narração do começo que eu narrei, do fim que eu vou narrar, teria a opção de vir do Reginaldo, e teria a opção de bater um texto aí pro Popinho, no Fantástico, entrando com aquelas imagens de parado, aconteceu isso, aí botar o compacto da minha narração, pô. Acho que ficaria até melhor. Vocês vão ficar maluquinhos pra achar a imagem se eu fizer áudio daqui. Claro. Ok, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Faltam, deixa eu ver aqui, no mapa da mina faltam 53, no cronômetro volta 51, 37, peraí, 52, 39, 40, 41, faltam uns 19 minutos.
nunca vi ninguém andar tanto que nem o João Watson hoje. O Watson, quando deu a segunda largada, estava 27 segundos atrás do Rosberg. Já está 51 na frente. Ávila. Ávila. Vai acabar com 2 horas, viu? Onde é que é a bandeirada dessa bodega, hein? O que houve ali? Que bandeira é aquela que está usando ali? Que loucura! Valeu frio já. Hã? Alô? Alô, Rio? Alô, Rio? Alô, Rio? Segundo a placa da McLaren, faltam 14 minutos. Hã? Hã? Me pediram 8. Ok, com 8 minutos então. E agora a Renault deu 12 minutos, nem eles estão se entendendo. Nem eles estão se entendendo.
Atenção, hein? Atenção, hein? Daqui a pouco vai embora, hein? Acabando isso. Faltam 10 minutos. Menos de 10. Alô, Ávila. Deixa eu ver o tempo que falta. Pera aí, deixa eu checar o tempo que falta aqui. 8 minutos faltam. Vamos lá? Vamos lá? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Bem, amigos da Rede Globo, você vai acompanhar agora os momentos finais deste confuso Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 de 1982. Aí está o líder da prova, John Watson, o vencedor da Bélgica, que a 8 minutos do final da corrida lidera com 25 segundos de vantagem para Ed Schieber, que está na segunda posição. O terceiro é Didier Pironi, 34 segundos atrás. O quarto é Keck Rosberg, 1 minuto e 11 segundos atrás. O quinto, Derek Daly, 1 minuto e 16 segundos atrás. E o sexto, Jacques Lafitte, 1 minuto e 34 segundos atrás. Chico Serra está na 10ª posição, 3 voltas atrás do líder. 7 minutos e meio para o final da prova. De um grande prêmio muito confuso, que começou com Alain Prost na ponta, mas logo na sexta volta, um desastre entre Ricardo Patrese e Roberto Guerreiro interrompeu a prova por mais de 1 hora. Na nova largada, foram mantidas as posições. Rosberg, por exemplo, estava 3 segundos e 29 atrás de Alain Prost. E John Watson, que agora é o líder da competição, estava 26 segundos e 52 centésimos atrás do primeiro colocado. E ele já está 25 segundos à frente do que está na segunda posição. Uma corrida maravilhosa de John Watson até essa altura. Como maravilhosa foi a corrida de Rosberg, até que ele assumiu a ponta e começou a ter problemas com o seu carro. Alain Prost está fora da competição a essa altura. E aí nós vamos nas últimas voltas com John Watson, num grande prêmio muito confuso, em função dos problemas existentes nesse circuito de pista muito estreita e sem área de escape. Aí você vê a finalização do box da McLaren. A primeira posição para John Watson, 25 segundos à frente no segundo e a 6 minutos
minutos do final da prova. A volta de número 60. Estavam previstas 75 voltas, mas como o circuito é muito lento, nós não teremos mais de 65 voltas. Watson passando por Jacques Lafitte, que está na 6ª posição. Ali parado o carro de Bruno Giacomelli, que bateu contra John Watson. Watson seguiu, Giacomelli ficou. Sendo o carro de Lafitte já sem o bico. Esse é o carro número 25 de Eli Schieber, segundo colocado. A Ligier de número 25. Eli Schieber, o segundo colocado. Repetindo em primeiro, John Watson. Em segundo, Eli Schieber. Em terceiro, Didier Pironi. Em quarto, Keck Rosberg. Em quinto, Derek Daly. Em sexto, Jacques Lafitte. 4 minutos para o final da prova, segundo a sinalização oficial do box da McLaren. Logo após as voltas finais e os instantes de emoção e definição do Grande Prêmio de Detroit, você vai ver os Trapalhões mais uma vez em todo o Brasil pela Rede Globo. Aí vai John Watson, que fez a melhor volta da prova. John Watson, que no momento da segunda largada estava em 13º lugar. E realiza talvez a grande corrida da sua vida. Uma corrida irretocável, irrepreensível desse irlandês. John Watson, McLaren de número 7. A minutos do final da prova, para uma grande vitória, sem dúvida alguma. Aí a Schieber, o segundo colocado. Diminuiu a diferença, a Schieber está 22 segundos atrás. Evidentemente, John Watson dirige essa altura com muito cuidado. E o Schieber também não se vê ameaçado, pois tem 11 segundos de vantagem para Didier Pironi, que é o terceiro colocado com a Ferrari de número 28. Vai para a chicane para completar mais uma volta, Ed Schieber, segundo colocado na prova. Aí deixando a chicane para trás e passando na reta dos boxes. Voltamos com as imagens de John Watson, o grande líder da prova. Aí vai ele para a parte de velocidade maior do circuito de Detroit. Não chega a ser uma reta, mas pelo menos o carro pode lançar um pouco mais. Ele passa por onde ficou largado o carro de Nigel Mansell, a Lotus de número 12. Aí vem John Watson. O diretor de prova já está no seu local, na reta dos boxes, aguardando a passagem de John Watson dentro de mais 2 voltas. Nós estamos na volta de número 61 com 59 voltas. Você viu 1 hora e 52 minutos de corrida. 2 voltas. A finalização da McLaren muda. De minuto para a volta. Finalizando para John Watson, faltam 2 voltas. Aí vai Watson, que é o segundo colocado no campeonato com 17 pontos. A confirmar sua vitória, ele assume a liderança com 26 pontos, depois de 7 etapas. Esse campeonato mundial de Fórmula 1 de 1982. Logo após os momentos finais da Fórmula 1, você vai ver os trapalhões da Rede Globo. Com exclusividade você acompanha a passagem de John Watson na reta dos boxes. Finalizado para ele que restam 2 voltas apenas. É o controle de tempo da equipe da McLaren. Aí cabe a explicação. 65 voltas ou um máximo de 2 horas. As 2 horas irão estourar muito antes das 65 voltas. Não chegaremos nem a 65 voltas. Primeiro Watson, segundo Schieber, terceiro Pironi, quarto Rosberg, quinto Derek Daly, sexto Jacques Lafitte. A passagem de Ed Schieber. Aí vai ele para a curva, ao final da reta dos boxes. Entra numa pequena reta e terá uma curva acentuada à sua direita. Na parte alta do circuito, John Watson. A liderança de John Watson perto do final da prova. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão.
se aproximando de mais uma vitória na sua carreira na Fórmula 1. Logo após os instantes finais do Grande Prêmio Detroit de Fórmula 1, Trapalhões, Rede Globo. Fechando o túnel, John Watson. Uma curva à direita. Depois uma outra à esquerda. A chicane à sua frente. Onde bateu o carro de Eliseu Salazar. Consoltando a chicane, John Watson. O diretor de prova aguarda com a bandeirada. É questão de tempo. Aí a bandeirada. A vitória de John Watson. John Watson, McLaren de número 7. John Watson é o grande vencedor do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 de 1982. John Watson numa corrida fantástica. Conquista mais uma vitória na Fórmula 1, ele que foi o vencedor do Grande Prêmio da Bélgica. Assume a liderança do Campeonato Mundial, 26 pontos. Cruza a linha de chegada, é Schiller na segunda posição. Aí John Watson, o terceiro será Didier Pironi. O quarto, Keck Rosberg. O quinto, Derek Daly. E o sexto, Jacques Lafitte. Chico Serra chegando na 11ª posição, logo atrás de René Alves. Parou na segunda volta e Nelson Piquet não conseguiu se classificar. Portanto, John Watson, o grande vencedor do Grande Prêmio de Detroit de Fórmula 1 em 1982. Daqui a pouco, os Trapalhões da Rede Globo. E esta é a classificação oficial do Campeonato Mundial de Pilotos após mais essa etapa. Quando você vê a passagem de Didier Pironi, ele que vai cruzar a linha de chegada na 3ª posição. Aí já recolhendo o seu carro, Ed Schiller. Essa é a classificação oficial do Mundial de Pilotos. Liderança para John Watson com 26 pontos. Em segundo, Pironi com 20. Em terceiro, Alan Prost com 18. Em quarto, Keck Rosberg com 17. Em quinto, Ricardo Patrese com 13. Em sexto, Nick Lauda com 12. Depois, Michele Alboreto e Ed Schiller com 10. E fechando, Hélio De Angelis e Nigel Mansell com 7 pontos. Esses são os 10 primeiros colocados no Campeonato Mundial de Fórmula 1. A grande vitória de John Watson nesse confuso e complicado Grande Prêmio de Detroit que você acompanhou agora em 100 momentos finais com exclusividade pela Rede Globo. Daqui a pouco você vai assistir mais um Trapalhões na Rede Globo, é claro. Rede Globo na Fórmula 1. Peraí, deixa eu arrumar minha cabeça aqui, né? Bom, é isso aí que era pra fazer, né? Ah, legal. Ó. Ó. Ok. Tá legal. Tudo bem. Vamos ver o que sai. Nós vamos fazer uma improvisão aqui, tá? Vamos ver o que sai. Quando você quiser, hein?